Olá pessoal, estamos aqui para a segunda parte, a parte 2 da aula de tecido conjuntivo sanguíneo. Então, nós vimos na última aula que o sangue tem uma parte líquida, o plasma, e tem os elementos figurados. Os primeiros elementos figurados que nós vamos ver são os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou hemácias. Eles transportam gases respiratórios, principalmente o oxigênio, porque o CO2, a maior parte dele é transportada no plasma e não pelos glóbulos vermelhos. Nos mamíferos são anucleadas, não tem núcleo. Bom, por que não tem núcleo? Esse porquê em biologia sempre tem duas respostas. Tem uma resposta fisiológica, ou seja, ele não tem núcleo, porque durante a formação dele, a célula inicial, os eritroblastos, são as células que vão dar origem aos eritrócitos, elas perdem o núcleo. Então, perde o núcleo na sua formação. Tá, mas tem um outro porquê que é, por que isso acontece? Né? Qual é o significado evolutivo? Qual é a vantagem adaptativa, vantagem evolutiva de perder o núcleo? Ora, se essas células transportam gás oxigênio, o núcleo ocupa um espaço grande dentro da célula. Então, imagine a célula como um caminhão de mudanças. Se eu já colocar o caminhão vazio, mais mudança cabe nele. Se eu colocar já o caminhão já cheio, um quarto ou um terço dele ocupado, eu vou poder transportar menos mudanças por vez. Então a mesma coisa, sem o núcleo, essa célula consegue transportar mais oxigênio. Então tem mais espaço para transportar oxigênio. É claro que em tudo na natureza não existe perfeição. Existe ganho para um lado e perda pelo outro. Então o que acontece? Há uma vantagem, transportar mais oxigênio, porém essa célula perde o núcleo que faz o controle metabólico. Então essa célula dura aproximadamente 120 dias no nosso corpo. Então 120 dias ela morre, mas o corpo está constantemente produzindo novas células do glóbulo vermelho na medula óssea vermelha. Ela tem um pigmento chamado hemoglobina. Essa hemoglobina ela tem ferro na sua constituição que faz com que fique essa cor vermelha. Então quem dá a cor vermelha para o sangue são os glóbulos vermelhos, porque tem hemoglobina, que é o pigmento respiratório. O que é isso? É o pigmento que se liga ao oxigênio para transportar ele dentro da célula. Então aqui, uma hemácia, como ela não tem núcleo, ela tem esse afundamento aqui, e ela tem a estrutura proteica dela, ela consegue transportar o oxigênio. Bom, então vamos lá. Aqui tem uma hemoglobina. A hemoglobina é a proteína vermelha, pigmento respiratório vermelho, que tem dentro do glóbulo vermelho. Então, aqui está a hemoglobina. A hemoglobina ela tem uma estrutura, a estrutura tridimensional dela, né? Ela tem uma estrutura quaternária, porque ela tem 1, 2, 3, 4 estruturas terciárias associadas. Então, ela tem 4 cadeias, né, de polipeptídeos aqui, ou 4 cadeias proteicas. Então, a gente chama de alfa e beta aqui, mas isso não é importante. O importante é que ela tem 4 aqui unidades, são globulares, e essas unidades têm o chamado grupo M, cada uma delas. Então, são 4 grupo M. O que é esse grupo M? O grupo M é o grupo que vai se associar com o oxigênio. Então, se eu tenho 4 grupo M em cada hemoglobina consegue transportar 4 moléculas de O2, de gás oxigênio. Tá? Então, aqui é a estrutura da hemoglobina, e só comparando com a de clorofila. Então, a estrutura química aqui, veja, por que ela é vermelha? Porque ela tem o ferro, o átomo de ferro que dá essa coloração vermelha para o pigmento. A clorofila tem magnésio. O magnésio confere uma coloração o quê? Coloração verde para a clorofila. Se a clorofila tivesse ferro na sua constituição, as plantas não seriam verdes, seriam vermelhas. Se nós tivéssemos, por exemplo, magnésio na nossa hemoglobina, ao invés de ferro, nosso sangue seria verde, né? Teríamos o Hulk aí, ao invés de ser vermelho. Então, olha aqui, ó. Aqui está mostrando, né, a estrutura da hemoglobina com 4 grupos M, e esse grupo M aqui, HEME. Esse grupo M, cada um deles consegue se associar a uma molécula de gás oxigênio. Bom, os glóbulos vermelhos, outras coisas, informações importantes. A falta de hemoglobina ou a falta de glóbulo vermelho em pequena quantidade vai caracterizar uma anemia. Por quê? Porque se eu tenho pouco glóbulo vermelho ou pouca hemoglobina, eu tenho pouco transporte de oxigênio. Menos oxigênio, menos ATP, menos respiração celular, menos ATP, menos energia. Então a pessoa vai ter
sintomas que caracterizam um conjunto de sintomas como anemia. Tá? Entre eles, a pessoa vai ficar com a pele pálida. Por quê? Justamente pela baixa quantidade de elemento vermelho nesse sangue. Baixa quantidade de glóbulos vermelhos ou de hemoglobina. Tá bem? Que pode ser por uma dieta pobre em ferro, pode ser por questões hemorrágicas. Vai ter um slide que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal é a hemoglobina do feto. Ela tem uma altíssima afinidade por gás oxigênio, mais do que a hemoglobina da mãe. É uma afinidade química. Por que isso é importante? Porque se ela tivesse a mesma afinidade pelo oxigênio que a hemoglobina de um adulto, nunca ia passar oxigênio do sangue da mãe para a criança. Então, por que passa oxigênio? Porque a hora que o sangue da mãe está passando lá na placenta, o sangue da criança, lá no lado da placenta, para o lado do feto, o que acontece? A hemoglobina fetal, ela consegue ter uma afinidade maior, então ela puxa esse oxigênio para ela. Então ela retira o oxigênio do sangue da mãe e passa para o sangue da criança. Isso é fundamental, porque senão a criança vai ficar sem oxigênio. Algumas nomenclaturas aí. Oxihemoglobina é a hemoglobina que está ligada ao oxigênio, ao gás oxigênio. Carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina é a hemoglobina que não está ligada ao gás carbônico, e sim ao CO. Por quê? Porque nós já vimos que, no caso, por exemplo, do cigarro, a fumaça que sai do escapamento dos carros, libera o gás chamado monóxido de carbono, ou CO. Esse gás, quando você ingere, né, faz a inalação dele, ele vai para o seu sangue e a hemoglobina, ao invés de se ligar com o oxigênio, ela se liga com o CO. Por quê? Porque ela tem uma afinidade química com o CO muito maior. Então, se a hemoglobina encontrar oxigênio e o CO, ela não se liga com o oxigênio, ela se liga com o CO. Qual é o resultado? Ora, se você respirar a fumaça do cigarro ou a fumaça que sai do escapamento do carro e está inalando o CO, você não consegue transportar oxigênio para dentro do seu corpo. Você até inspira o ar, só que ele chega no pulmão e não é absorvido. Porque no pulmão, quem pega o seu oxigênio que está no ar, né, para o seu corpo, é a hemoglobina. E ela não está pegando, e aí você fica sem oxigênio. E as pessoas começam a sentir o quê? Falta de ar, asfixia. Que se não for retirar ela desse ambiente, se for um ambiente fechado e respirando muito tempo isso, pode levar à morte. Né? No caso, um escapamento de um carro ligado, numa garagem fechada, toda fechada ali, respirando aquilo por muito tempo. Você começa a sentir dores de cabeça, tem vários sintomas. Sentir mal, desmaia, continua respirando aquilo e leva à morte. Bom, os glóbulos vermelhos também estão relacionados com ambientes de alta altitude. Como assim? Então, alto da montanha, o que vai acontecer? Você tem um ar rarefeito, pouca quantidade de ar e, consequentemente, de oxigênio. E qual é o sintoma? Né? Você vai ter a consequência que você vai estar com menos oxigênio no corpo, vai ter falta de energia, vai ter fraqueza, porque você não tem oxigênio para gerar energia no seu corpo pela respiração celular. Depois de alguns dias, uns 3 dias mais ou menos, num ambiente como esse, então, por exemplo, uma cidade no alto de uma montanha, ou no caso de quem faz montanhista, faz escalagem, né, vai escalando a montanha, o cara não escala de uma vez a montanha. Então ele sobe um tanto, fica 1, 2, 3 dias ali, depois sobe mais tanto. Para quê? Para ocorrer a aclimatação. O que é isso? O seu corpo vai sofrer uma aclimatação, ele vai se adaptar àquelas condições. Então, como? Seu corpo vai produzir mais glóbulos vermelhos para captar o máximo possível do oxigênio, já que tem tão pouco no ar. Tá bem? Como que isso acontece? Existe, então, essa ausência estimula o rim a produzir um hormônio chamado eritropoetina. Éritro, vermelho, poese, poetina, origem. Lembra do tecido sanguíneo da aula passada? Hematopoético, hemato, sangue, poético, origem do sangue. Então aqui é a origem dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos. Esse hormônio vai agir onde? Ora, se ele age na aumento da produção de glóbulos vermelhos, ele vai agir onde o glóbulo vermelho é produzido, na medula óssea vermelha. Então, o vestibular dificilmente vai perguntar qual é o hormônio que produz. Até ele fala, o hormônio eritropoetina é produzido no rim e promove o aumento aí da produção de eritrócitos. Onde ele age? Na medula óssea vermelha. Com isso, mais glóbulos vermelhos captando mais oxigênio.
Então, olha aqui, ó, medula óssea vermelha, mais células vermelhas vão captar mais oxigênio. E esse hormônio, eritropoetina, foi produzido no rim e age lá na medula óssea vermelha. As anemias. A anemia, como eu falei, é caracterizada por ou diminuição da hemoglobina e ou da hemácia, né, no volume no sangue. E aí, quais são os motivos, as origens? Pode ser por carência de nutriente, então falta, por exemplo, dificuldade na produção de hemoglobina por falta de algum componente nessa produção. Então, por exemplo, pode estar faltando ferro, então falta ferro na alimentação, a carne, por exemplo, tem ferro, né? Pode ser falta de vitamina B12, que também só tem em alimento de origem animal. Então, ou seja, pode ser uma falta de carne, falta de ovos, de leite, de queijos, aquilo que vem de origem animal, iogurte, né? Então, pode ser por carência de algum desses elementos. Pode ser também o que a gente chama de anemia esfoliativa. O que é isso? Teve alguma lesão, por exemplo, pode ser um verme, lá tem um verme no intestino, está causando hemorragia. Ou a pessoa tem uma úlcera no estômago que não foi tratada e aquela lesão, aquele machucado está tendo um sangramento. Então, por uma hemorragia, você pode ter, por perda de sangue, se você perde muito sangue, perde consequentemente glóbulo vermelho e você tem uma anemia. Tem casos de mulheres que menstruam por um período muito longo, há 10 dias ou mais, menstruando e muito, volume muito grande. Então, pode ter anemia por conta desse excesso de menstruação. E aí, com o ginecologista, vai ver qual é o melhor procedimento. Então, às vezes, por exemplo, é fazer uso contínuo de anticoncepcional, porque o anticoncepcional, nesse caso, não para evitar a gravidez, mas para evitar a menstruação. Aqui, um outro exemplo, a hemolítica, é quando as hemácias são destruídas. Então, aqui você tem alguma doença que está destruindo as suas hemácias. A gente já viu um caso desse, como a eritroblastose fetal. A eritroblastose é aquela doença que afeta o recém-nascido com algumas condições ali, né, de RH negativo e positivo, e essa criança tem uma destruição dos seus glóbulos vermelhos. Então, ela nasce com vai ter uma anemia logo após o nascimento por conta dessa destruição dos seus glóbulos vermelhos de células. E essa última aqui, que seria uma disfunção. Então, por exemplo, a sua medula, às vezes a pessoa está com câncer na medula e não está produzindo glóbulos vermelhos em quantidade suficiente, tá bom? O vestibular não vai cobrar o que é esfoliativo, hemolítico, não é nada disso. Ele pode, de uma maneira geral. Então, essas condições todas, né, ou seja, diminuiu a produção lá na medula, ele pode perguntar assim, houve uma doença que afetou a medula óssea vermelha. Então, qual é a consequência? Então, uma das alternativas tem lá anemia. Sim, pode ser, né? Ou por hemorragia pode levar a falta de ferro, como eu falei, vitamina B12, são condições que podem levar, tá bem? A falta de B12 leva a uma anemia chamada anemia perniciosa, tá? Então, é uma anemia específica aí por falta de B12. Glóbulos brancos, então o próximo elemento figurado, ou leucócitos, leuco branco, células brancas do sangue, que na verdade não é branca, comentei na aula passada, só que é uma coloração por computador, tá? Ele vai parecer transparente ali numa lâmina sem corante nenhum. Se você colocar um corante, às vezes aparece, é muito comum nas lâminas ali na internet que você vai ver, o corante mais comum deixa ele rosinha, um rosa claro, e o núcleo arroxeado, tá bem? Então eu coloquei aqui em colores. A função dele é defesa imunológica, e eles conseguem sair dos capilares, sair do sangue e em direção aos tecidos conjuntivos. Isso chama-se diapedese. Isso é importante por quê? Porque às vezes você tem uma infecção maldita, ela não está no seu sangue, ela está num tecido conjuntivo ali. E você precisa destruir aquilo. Então, ou por exemplo, você enfiou um strepzinho, um espinhozinho na mão. Você conseguiu arrancar, mas um pedaço ficou lá, você não consegue tirar. O que acontece? Depois de semanas ou meses, aquilo vai desaparecer, seu corpo vai destruir aquilo, vai reabsorver, vai ficar normal. Mas quem consegue fazer isso? Glóbulos brancos, que saem do sangue e vão para o tecido e vão lá destruir aquela estrutura, tá bem? Graças a diapedese. Precisa saber esse nome? Precisa. Esse nome precisa saber, tá? Quando eu tenho uma diminuição da quantidade de glóbulos
brancos, a gente chama de leuco. Então, leuco é sempre em relação aos glóbulos brancos. Leucopenia. Quando eu tenho um aumento, eu chamo de leucocitose. Por que eu tenho uma leucopenia? Você pode ter algum problema na medula que está produzindo menos glóbulos brancos. E aí isso leva o quê? Qual a consequência? Uma baixa imunidade, né? Você tem poucas células de defesa. Agora, no caso da leucocitose. A leucocitose, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um aumento de células normais. Como assim normais, Daniel? Não estou entendendo. Eu tenho os glóbulos brancos que fazem a defesa. Se você tiver com alguma infecção, o que o seu corpo vai fazer? Produzir mais células de defesa, ou seja, mais glóbulos brancos. Portanto, esses glóbulos brancos são normais, estão no seu corpo ali. Porém, se você tiver um aumento de glóbulos brancos e eles forem alterados, ou seja, anormal, o que é anormal? Por exemplo, eles não fazem a função que eles tinham que fazer. Então, ao invés de defender seu corpo, eles não defendem. Eles começam só a se multiplicar, formam um monte que não tem função nenhuma. Está lá ocupando espaço só. Isso é um câncer. O câncer se caracteriza justamente por isso. Células do câncer, que são anormais, ou seja, elas não fazem a função delas, e elas ficam só se multiplicando. Com o tempo, elas vão aumentando em quantidade e paralisam o órgão. Então, se for um câncer no fígado, se eu não retirar aquele câncer, chega uma hora que tem tantas células cancerosas que o fígado para de funcionar. Se for no rim, o rim para de funcionar. Por quê? Porque eu tenho um monte de células do rim que não fazem mais a função delas. Então, a mesma coisa aqui, tá? Então, um câncer de sangue, por exemplo, leucemia, no caso seria de células do sangue, os glóbulos brancos. Então, eu tenho muito mais alterados. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma lâmina de microscópio, como se fosse, observando. Então, os vermelhinhos são os glóbulos vermelhos, os pequenininhos aqui são plaquetas, e você tem esses maiores aqui, ó. 1, 2, 3, 4 glóbulos brancos. E aqui eu tenho um monte, tá? Só que eles estão alterados, estão com um formato meio diferentão aqui. Então, isso aqui seria uma leucemia. Uma classificação. Isso aqui não é tão importante, porque é mais decoreba, mas às vezes um vestibular mais específico pode ser que pergunte. Dos tipos que eu tenho alguns glóbulos brancos que são chamados de granulócitos, porque eles têm uns grânulos dentro deles, formam essas pintinhas. Parece que está com catapora, tá vendo? E eu tenho uns que são agranulócitos, que não tem esses grânulos, formam essas pontinhas aqui, esses pontinhos vermelhos, tá? Ou marrom. Ou até roxo, dependendo do corante que você usa, tá bom? Então, eu tenho alguns que tem a catapora aqui, estou brincando, né? Não é catapora, mas parece uma catapora, os pontinhos, e dois que não tem, tá? Quais são os nomes deles? Então, olha aqui, ó, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. São exemplos de glóbulos brancos. Bom, o que acontece? Eu trouxe aqui, ó, para você ajudar a guardar aí, né? Caso você vá pensar um vestibular que cai, já essa decoreba aqui, como que eu diferencio quem que tem o grânulo e quem que não tem? Quem que tem a catapora, quem que não tem? Então, vamos lá. Quem tem no nome, no finalzinho do nome, a palavra cito, que quer dizer célula, né? Citologia, estudo das células. Então, quem tem cito é o normal. São aqueles que não têm a catapora aqui, ó, tá bom? Então, quem que é? O linfócito e monócito, tá bom? Então, vai cair numa primeira fase isso. Então, aparece lá, são agranulócitos, ou seja, não tem os grânulos, não tem a catapora lá. Os dois que tem nome com cito, né? Os outros três que tem no final, ao invés de cito, que quer dizer célula, tem uma outra palavrinha diferente, filo, eles são diferentes. Então, ao invés de ser normal como todas as células, eles têm esses grânulos, esses pintadinhos, tá? São os filos da vida. Então, o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. Então, os filos, tá? Isso aqui eu criei aqui para uma forma de ajudá-los, tá bom? Então, os filos aqui da vida são os que têm a catapora, e o cito, célula normal, é normal como todas as células não tem, tá bem? Então, olha aqui, ó. Desses daí, um deles é o que ataca vermes, quando está com uma parasitose lá, com plateuminto, um nematóide, né? Uma lombriga, uma solitária, está com verme, quem quer que vai atacar? Geralmente é o eosinófilo, tá bom? Ele que ataca os vermes. O monócito nós já vimos em aula anterior. Ele se transforma em macrófago. Macrófago
É uma célula do tecido conjuntivo que faz fagocitose, vai engolir bactérias, vírus, protozoários, tudo bem? Então ele faz fagocitose, importante isso. E o linfócito é o mais famoso dessa história. O linfócito pode ser B ou T. Da onde vem isso? Já expliquei em aula, mas vamos lá. O linfócito, como todo glóbulo branco, é produzido dentro da medula óssea vermelha. Tá bom. Só que o linfócito B, ele é produzido lá e ele é maturado, ou seja, a sua maturação, a sua finalização ocorre dentro da própria medula. Como a medula óssea é dentro do osso, então ele dá o nome de linfócito B, B de bone, osso em inglês. Então, todo o processo de produção dessa célula é dentro da medula óssea. O linfócito T, ele é produzido na medula óssea vermelha, mas ele vai depois lá para o timo, ou timo, é com T aí, timo. Esse timo, ele vai amadurecer, ou seja, acabar de produzir, né? Finalizar a produção, a maturação, o amadurecimento desses linfócitos. Então, acaba, né, de finalizar ali a célula nesse timo. Então, o linfócito T de timo, tá bem? E os linfócitos B, tipo B, eles se transformam, o que nós já vimos também, em plasmócitos, que são aquelas células, tecido conjuntivo, que produzem anticorpos. E também alguns dão origem aos linfócitos B de memória. Nós vamos estudar isso com mais detalhe na aula sobre sistema imunológico, que não é agora. Mas só para dizer aqui, as células de memória são aquelas células que faz com que você tenha uma memória imunológica. Ou seja, quando você pega uma doença, você não pegar de novo. Ou quando você toma uma vacina, o seu corpo gera essas células de memória e quando você tem contato de novo com o causador da doença, você não tem mais a doença, porque você já tem células prontas para atacar aquele agente patológico, que são essas células de memória. Linfócito T pode ser citotóxico, auxiliar, supressor e de memória também. Então, são tipos aqui que nós vamos ver mais na aula de sistema imunológico. Então, aqui são todos grupos, tipos de o quê? De células, glóbulos brancos. Basófilo, neutrófilo, monócito, eosinófilo e linfócito. Tudo bem? Bom, continuando aqui. Aqui também, né? Então, mostrando uma outra imagem, formas que podem aparecer. Então aparece isso aqui, pode perguntar, o que é isso aqui? Isso aqui são, né, células do sangue, são glóbulos brancos, tá? Não são nem plaquetas e nem glóbulos vermelhos, porque plaqueta e glóbulo vermelho não tem núcleo. Esses daqui tem núcleo. Esse núcleo aqui tem dividido em dois, parece um pulmão, né? Esse aqui com 3 porções, tem estrangulamentos aqui, e esses outros parecem que são núcleos mais comuns, outras células. Então veja, tenho 3 com catapora aqui, ó, 3 com pontinhos e 2 que não tem. Os 2 que não tem são o cito. Né, o cito no final. Então, o linfócito, por exemplo, tá? Cito no final. E aqui são os 3 que tem filo no final. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, tá? Os filo no final. Aqui também estou deixando várias imagens para vocês irem se familiarizando com eles. Então, os neutrófilos, eosinófilo e basófilo, todos terminam com filos no final. E eles têm os pontinhos, os grânulos. E quem não tem grânulo são os linfócitos e os monócitos. Então, linfócito e monócito, cito no final. Lembrando que o monócito vai dar origem ao macrófago que faz a fagocitose no caso das infecções por bactérias, vírus e protozoários. E aí o que acontece? Né? Que eu mostrei aqui, tá? Leucocitose, aumento de células normais, no caso de uma infecção, e a leucemia é um aumento de células, mas elas são alteradas. Bom, o último são as plaquetas ou trombócitos. Plaquetas ou trombócitos são fragmentos de célula. Que célula? Uma célula da medula óssea vermelha, chamada megacariócito, ela é produzida lá na medula óssea vermelha. Essa megacariócito, então, é fragmentada e esse fragmento é chamado de plaqueta trombócito. Não tem núcleo, tá? Olha aqui, ó. Ele é bem menor. Olha aqui nessa imagem. Esses mais rosa claros são glóbulos vermelhos. Esse grandão aqui, ó, é um glóbulo branco, ele é o maior dos 3. E a plaqueta é o menorzinho, tá bem? Bem menorzinho. Só que foi usado um corante
para corar aqui as plaquetas e corar o glóbulo branco. Tá vendo? Ficou rosinha e o núcleo mais arroxeado. Então, anucleadas atuam na coagulação sanguínea, coagulação do sangue, formar a casquinha ali, evitar a hemorragia. E a deficiência de plaqueta, a falta dela, causa justamente o sangramento ou hemorragia. Se eu tiver muitas plaquetas, aí eu tenho uma trombose, né? Ou seja, forma um coágulo que vai entupir um local. Esse entupimento, esse coágulo, né, esse aglomerado ali de plaquetas no local, pode interromper o fluxo de sangue num órgão, então, por exemplo, numa perna, num braço, e causar uma necrose e ter que amputar a perna ou o braço. E num caso mais grave ainda, pode ir para entupir uma artéria que leva sangue para o coração funcionar, ou sangue para o pulmão, e a pessoa vem a óbito. Então ela morre por conta desse coágulo. O coágulo normal ali, que é para formar a casquinha, ele é, na verdade, uma reações em cascata. São várias reações químicas que uma vão influenciando na outra. Tá? O que precisa para ter a coagulação sanguínea? As plaquetas, né? A vitamina K, que você encontra em alimentos de cor escura, o vegetal de cor escura, como couve, e na sua biota intestinal, as bactérias que vivem no seu intestino grosso. E precisa de cálcio, Ca2+, né? Que é o íon cálcio aqui. E o coágulo mesmo, o tampão ali, é uma rede de proteína chamada fibrina, então como se fosse uma tela com a fibrina e mais os elementos figurados. Que elementos figurados? Aquela tela tampa o buraco ali, né, tendo o vazamento de sangue, e aí vão juntando plaquetas, glóbulos vermelhos e até glóbulos brancos. Tudo vai parando ali, vai tampando. Então, olha só. Isso aqui aparece no vestibular e aparece a interpretação, muitas vezes, dessa imagem aqui. Então, isso aqui é importante. Como que cai a coagulação sanguínea? Pode ser uma pergunta do tipo assim, quais são os elementos que são necessários para ocorrer a coagulação do sangue? Então, vitamina K, está aqui, ó, o cálcio, a plaqueta e a fibrina. Tá? O que é o raio dessa fibrina? A fibrina é nada mais do que uma rede de proteína, imagina uma tela de proteína que vai tampar aquele buraco. Então, vamos imaginar, fazer uma analogia, que a pessoa está com um buraquinho lá num vaso, né, uma perfuração que está causando um sangramento. Imagine que isso daí fosse uma parede, então tem um buraco na parede. Preciso tampar esse buraco. Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma tela nessa, como se fosse uma rede ali, né, uma tela toda perfurada, como se fosse um entrelaçado, um alambrado, vamos dizer assim, de quadra. Vou colocar essa tela entrelaçada, perfurada, e para segurar esse buraco. Essa tela seria a rede de fibrina. Então essa rede que eu coloco é uma rede de proteína. Aí na minha parede eu vou colocar umas placas. Placa pode ser de papelão, de metal, de madeira, colocar essas placas. Essas placas seriam, aqui na nossa comparação, as plaquetas. E aí eu posso colocar outras coisas para tampar, para finalizar o tampão dessa parede. Que vão ser o quê? Vão ser os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos que vão se juntar também, tá bom? Bom, então essa é uma pergunta, quais são os elementos necessários? A outra pergunta é de interpretação disso daqui mesmo. Então, por exemplo, a fibrina, tá aqui, ó. Fibrina é proteína, tá vendo que tem vindo uma flecha do fibrinogênio para ela. Então, o fibrinogênio também é uma proteína, só que qual a diferença dessa para essa? O fibrinogênio, ó, os dois estão ali no plasma, só que isso aqui forma o coágulo. O fibrinogênio está no plasma e ele é solúvel. Como assim solúvel? É igual você pegar um pouquinho de sal e dissolver na água. Eu mexo ali a colherzinha com sal, o sal desaparece. Ele foi dissolvido ali. Então, o fibrinogênio também está dissolvido no plasma. Você não consegue ver. Só que imagine se eu conseguisse, por uma mágica ali, pingar alguma substância que fizesse todo o sal que está dissolvido se juntar e formar um cristal de sal. Opa, agora eu estou vendo o sal. Dá até para pegar, tá duro ali, um pedacinho, uma pedrinha de sal. É o que acontece aqui. O fibrinogênio, ele está solúvel, mas vai ocorrer alguma coisa aqui, ó, essa flechinha aqui, que vai fazer ele ficar insolúvel. Ou seja, ele vai formar uma proteína que está insolúvel e forma um coágulo, que é o que é preciso nesse caso, para tampar o vazamento de sangue, tampar a hemorragia.
Quem que faz a transformação? Então, o fibrinogênio já está lá no sangue o tempo todo. Quem faz a transformação é essa enzima chamada trombina. Tá? Então, uma das coisas que o vestibular pede é justamente isso. Para ocorrer a coagulação, é de quem para quem? De fibrinogênio para fibrina. E ele coloca, e quem que é solúvel, quem que é insolúvel? O fibrinogênio, ele é solúvel, está dissolvido. Aí acontece uma reação, ele vira insolúvel para formar o coágulo. Tá bem? Bom, outra coisa que ele pode perguntar ali, sempre primeira fase, tá, pessoal? Então você tem as alternativas lá para ler. Outra coisa, protrombina para trombina. Olha aqui também, ó. Quem vem antes de quem? O nome já fala. Pré, é antes. Pré-escola, antes da escola. Protrombina, pré-trombina, antes da trombina. Então, a trombina é uma enzima, portanto é uma proteína, e a protrombina também, só que a protrombina está inativada, ou seja, ela está com uma estrutura tridimensional dela, estrutura 3D dela, química, que ela não faz efeito. Aí alguma coisa acontece e ela muda a sua configuração química, a sua estrutura tridimensional, e ela passa a se chamar de trombina, porque agora ela está ativa. E agora ela consegue fazer aqui, o fibrinogênio virar fibrina. O que ativa ela? O raio da vitamina K e o cálcio. Só que o vestibular não vai cobrar onde cada um está agindo, não. Ele vai cobrar assim, quem que é importante aí? A K, vitamina K e o cálcio, tá bem? Qual a sequência? De protrombina para trombina e de fibrinogênio solúvel para fibrina insolúvel. Tá? Então, olha aqui um outro exemplo. Então, protrombina inativada para trombina, tá? E que vai agir no fibrinogênio, que vai formar fibrina. A fibrina forma uma rede, olha aqui a rede ó, de proteínas que vai segurar tudo que está aqui. E aí pronto, tampa, ó, aqui é a lesão. Estava saindo sangue, para de sair sangue. Tá bom? Por quê? Porque formou um coágulo, forma aquela casquinha, né? Depois aquilo vai secando, formando uma casquinha lá, se for na superfície externa da pele. Enem pode perguntar sobre isso aqui. Mostra um exame lá de sangue, mostra um exame, os parâmetros normais e os parâmetros da pessoa que chegou no hospital. Aqui eu tenho os 3 elementos figurados, a quantidade deles e aqui a função deles. Então, transporte, coagulação, defesa. Só que no Enem, em alguns vestibulares, ele não vai colocar a função, ele vai colocar assim, o valor de referência, que seria o normal, e na terceira coluna aqui, o exame da pessoa. Então, você coloca a pessoa e aí o que você vai ver? Você vai ver se o valor que deu aqui, por exemplo, das hemácias da pessoa, está dentro de 4,5 a 5,5. Então, ninguém precisa decorar a quantidade, é só olhar, interpretar. Então, vamos supor que deu um valor maior. Nossa, está com 6 milhões de hemácias. Então, deu mais do que 5,5. Tem alguma coisa errada. Ou se desse, por exemplo, 3 milhões de hemácias, ou 4,4 é menor que 4,5. Então, menor que 4,5, maior do que 5,5, tem algum problema. Já vamos analisar o que pode ser. A mesma coisa para plaquetas, então você vai comparar, tem que estar entre 200 e 400. E se está 401, está acima, não está? Ele não vai colocar 401, mas vamos colocar 410, que é pouquinho. Está acima, então já está anormal, tá bom? Leucócito, mesma coisa, 5 a 10 mil. Então vamos ver o que pode ser o significado? Glóbulo vermelho. Se tiver uma diminuição, tem pouco, quais os sintomas que essa pessoa está apresentando? Ela vai ter anemia, falta de ar, por quê? Porque não tem oxigênio, porque quem transporta oxigênio é o glóbulo vermelho. Se falta glóbulo vermelho, falta oxigênio para levar lá para a célula fazer respiração celular, energia, ATP. Então, fraqueza, falta de ar, anemia são os sintomas. Se tiver um aumento, o que significa isso? Que essa pessoa esteve no local de alta altitude. Então, de repente, está chegando aqui uma pessoa que veio lá de La Paz, ou vive lá, ou que estava lá, ou montanhista, por causa do quê? Justamente pelaquela questão do aquele hormônio do rim, a eritropoetina, que estimula a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos. Glóbulo branco, se tiver pouco, se tem pouco glóbulo branco que faz a defesa, qual é a consequência para essa pessoa? Baixa imunidade. Essa pessoa tem o maior risco de pegar doenças,
porque ela tem poucas células de defesa. E se ela tiver muita? Se ela tiver muita, isso é um sinal que ela tem alguma infecção. É isso, inclusive, que o médico, quando você vai lá num pronto-socorro, ou no médico e está com alguns sintomas de doença, né? Com febre, por exemplo, ele pede um exame de sangue e fala, você está com infecção. Como que ele sabe que eu estou com infecção por um exame de sangue? Às vezes a infecção não é... Eu estou com uma infecção numa garganta, infecção não sei o quê, não sei o quê. A garganta é mais fácil que você olha ali, né? Ele consegue ver. Às vezes não está na garganta, não é algo visível, e faz o exame de sangue, pronto, dá lá. Porque ele vai ver a quantidade de glóbulos brancos. Se está alterada, se tem mais do que o normal, a quantidade, sinal que você está com infecção. É óbvio, porque se eu estou com uma infecção, o meu corpo vai produzir mais células de defesa para combater a infecção, tá bom? Claro que são células normais. Se for um aumento de glóbulos brancos anormais, aí é um câncer. Aí é outra história. Plaquetas. Plaquetas também, ou trombócito. Se eu tiver uma diminuição delas, pode significar o quê? Consequentemente, a pessoa pode ter tá com sangramento, uma hemorragia. Né? Por quê? Porque eu tenho poucas plaquetas que são importantes na coagulação sanguínea. Pode ser um caso de dengue hemorrágica. Aí o médico vai analisar, vai fazer a análise para chegar num diagnóstico. Mas o vestibular, o Enem, não quer isso. Ele quer o geral, que está aqui. Tá bom? E se eu tiver um aumento? Aí aumenta o risco de ter trombose. Tá? Então pode ocorrer trombose. Não é que ocorreu, pode ocorrer. Tá bom? Então, por exemplo, o glóbulo branco, se eu tenho um aumento é porque ocorreu infecção. Eu já está com infecção. Se tiver pouco, vai gerar uma baixa imunidade. Aqui, aumento de plaqueta pode gerar uma trombose. Tá bom? Ou não. Aí vai ter que tomar algum medicamento que vai tentar dar que a gente chama popularmente como afinar esse sangue, né? Tentar diminuir, eliminar esses trombos aí. Tá bem? Bom, pessoal, era isso. Então, fechamos aí a parte de tecido conjuntivo relacionada com o sangue. Um grande abraço e até a próxima!